As tempestades fora de época e o recorde de calor em pleno inverno são exemplos recentes das mudanças de temperatura em todo o mundo. Nessa semana, a série especial do Jornal da Record vai mostrar o impacto dos extremos do clima nos termômetros do planeta. O clima está diferente em todo o planeta. E para os cientistas, a explicação tem nome e sobrenome: dióxido de carbono. Um gás que sempre existiu por aqui, mas que em grandes quantidades provoca o chamado efeito estufa. Luiz Fernando é professor de botânica na Universidade Federal do Sul da Bahia e estuda a capacidade que as árvores têm de armazenar nos troncos e galhos o carbono que retiram da atmosfera. Ele mede diâmetro, altura e a densidade da madeira. Quanto menos árvores saudáveis, maior é a quantidade de carbono devolvida ao ambiente. Aí, a partir daí, a gente consegue saber se a floresta está atuando como um sumidouro de carbono, ou seja, ela sequestra carbono da atmosfera, ou se ela está atuando como fonte. Ou seja, se a mortalidade superar o crescimento, significa que ela está doando mais carbono para a atmosfera do que sequestrando. O clima seco e as queimadas intensificam o problema. A Reserva Natural de Sooretama, no norte do Espírito Santo, é um exemplo dos efeitos das mudanças climáticas. O trecho da Mata Atlântica é equivalente a 32 mil campos de futebol e é um dos raros lugares onde espécies da Mata Atlântica e da Amazônia se encontram. Cientistas acreditam que as duas florestas já estiveram ligadas no passado, mas hoje 1.500 quilômetros separam uma da outra. Nossas florestas tropicais estão sofrendo muito com as mudanças climáticas. Então a gente tem, por exemplo, aqui na região, um incremento de 2 graus de temperatura nos últimos 30 anos e com menor umidade. Então o que você tem? Mortalidade de árvores por um ambiente mais seco e também por quebra, por danos na copa. Mas como monitorar o impacto do carbono nas florestas em escala global? Pode parecer coisa de filme de ficção científica, mas quem caminha perto de uma única árvore, ou de muitas, como eu estou fazendo agora, pode acabar sendo atingido por um raio laser. Mas calma, esses raios não fazem nenhum mal à nossa saúde, nem à natureza. Eles são disparados a mais de 400 quilômetros de altitude do espaço sideral, por um satélite da NASA, capaz de monitorar qualquer floresta ao redor do planeta. Nossa equipe viajou até os Estados Unidos para conhecer o projeto JEDI, em português, Investigação Dinâmica do Ecossistema Global. O satélite dispara 242 pulsos de energia por segundo, 24 horas por dia. Os raios atingem a copa das árvores e depois o solo. Um sensor mede o tempo que isso leva para acontecer, revelando a altura da vegetação e a estrutura da floresta. A tecnologia permite medir até mesmo as árvores cobertas pela neve. Essas informações permitem mapear a quantidade de carbono armazenado na floresta, além de identificar se há incêndio, desmatamento ou reflorestamento, por exemplo. Também é possível medir o quanto de carbono é emitido para a atmosfera a partir das perdas e o quanto é absorvido com o reflorestamento. Os dados coletados pelo satélite lançado pela NASA são importantes para os cientistas saberem qual é a quantidade de carbono que as queimadas lançam na atmosfera. É a forma mais clara de medir o tamanho do impacto ambiental produzido pelo desmatamento das florestas, uma das principais causas das mudanças climáticas. A cientista explica que uma árvore de tamanho médio retém cerca de 250 quilos de dióxido de carbono por ano. É a mesma quantidade de carbono, por exemplo, que um escapamento de um carro solta no ar ao rodar cerca de 1.000 quilômetros. Durante a fotossíntese, as árvores absorvem o dióxido de carbono, que fica armazenado nos troncos. Para se ter uma ideia, 50% do peso seco de uma árvore, ou seja, da madeira, é correspondente ao carbono.
O mapa do programa GEDAI está disponível para ajudar governos do mundo todo a entenderem como preservar as florestas e também para estudar como as mudanças ao longo do tempo afetaram os habitats de plantas e animais. Esse programa é importante para entender não só as florestas, mas o ecossistema como um todo. Ele permite compreender o que já aconteceu e, a partir daí, viabiliza a construção de modelos que podem prever o que ainda pode acontecer no futuro. No Brasil, a bióloga Ana Carolina estuda a vida do maior felino das Américas, a onça-pintada. Ela instalou câmeras na reserva de Soretama para entender como a rotina dessa espécie tem sido afetada nos últimos anos. A população de onças, que já ocupou do sul dos Estados Unidos até a Argentina, hoje se concentra no Brasil. 8 em cada 10 animais vivem aqui e, com as mudanças no clima, estão cada vez mais ameaçados de extinção. Em momentos de muita seca e períodos de muita chuva interferem na atividade, principalmente porque isso afeta a disponibilidade de alimento. Como os felinos são territorialistas, quando eles têm uma diminuição da disponibilidade de alimento, eles vão aumentar os conflitos entre si, então alguns animais acabam sendo eliminados ou você vai ter problemas também de reprodução, e isso pode resultar em declínio das populações.